filme escolhido pela maioria foi Mad Max. Amanhã você vai ver Mel Gibson passando por cima de tudo numa caçada sem tréguas. Mad Max, amanhã em Intercine. Jornal da Globo. Oferecimento Construtora Líder. Edifício Felipe dos Santos, o primeiro da linha Líder Tech. Boa noite. Amanhã a FIPE vai divulgar a inflação do mês de março. É uma bomba de efeito positivo. O menor índice desde 1958 no governo JK, 0,23%. O índice não reflete, é claro, a confusão da liberação do preço dos combustíveis. Uma dor de cabeça que o governo inventou para ele mesmo e que pode mexer justamente naquilo em que o Plano Real está dando mais certo, a inflação. Em nome da estabilidade dos preços, o governo agora à noite ameaçou para valer. O tabelamento pode voltar. Os preços do álcool e da gasolina hoje nas bombas dos postos deixaram o governo perplexo, os consumidores revoltados e provocaram uma troca de acusações entre o representante dos donos de postos e os governos estaduais. A pergunta era uma só: quem é o vilão da história? Segundo a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, dos 25 mil postos existentes no país, a grande maioria praticou um aumento entre 11% e 17%. Apenas 500 estabelecimentos teriam abusado nos reajustes. Em São Paulo, este posto chegou a cobrar 31,7%, mas no final da tarde acabou abaixando para 22,4%. Os consumidores levaram um susto. O negócio está um absurdo, eles estão aumentando como querem, isso não pode fazer. Isso eu acho que é um roubo. Eu acho um aumento descabido e muito mal explicado. Quem preferiu ir na contramão dos reajustes e manter o preço antigo, conseguiu aumentar o movimento. Preço antigo, né? Aí interessa, né? Viu a placa ali, eu falei, não dá outra, é aqui mesmo. Mas a promoção só vai até o fim do estoque de combustível. No máximo uma semana. Os donos de postos culpam o ICMS pelo reajuste acima dos 10% anunciados pelo governo. No final de março, os secretários estaduais de Fazenda se reuniram para adequar a cobrança do imposto à nova liberdade de mercado. E por isso, eles estão sendo apontados como os vilões dos preços. O responsável por isso são os estados. Os estados se aproveitaram da liberação de preço para praticar um aumento absurdo no ICMS. O coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda de São Paulo se defende. Ele diz que o aumento de 13% para 28% na margem de comercialização foi baseado numa pesquisa feita nos próprios postos antes do preço ser liberado. Se não houve nenhum aumento na carga tributária, se não houve nenhuma mudança na legislação, a não ser para adequar essa nova circunstância, se é oportunista nessa história, certamente não são os estados que estão arrecadando o mesmo que arrecadavam com a legislação anterior. Naturalmente, alguns empresários talvez estejam procurando nessa desculpa uma forma para aumentar os preços indevidamente para o consumidor. O Departamento Nacional de Combustíveis admitiu esta noite a necessidade de ajustes para corrigir os abusos de preços. Segundo o presidente do DNC, se o diálogo com os postos, distribuidoras e governos estaduais não funcionar, o tabelamento pode voltar. Estamos anunciando a volta ao tabelamento caso não tenhamos sucesso no retorno dessas expansões de margens inesperadas. Para todos os estados? Onde houver excessos e onde o governo achar que esses preços estão ultrapassando valores que nós consideramos aceitáveis. O governo pode ter se surpreendido com a reação do mercado, mas os consumidores também tiveram a desagradável surpresa de ver os combustíveis subirem 2 vezes antes do prazo de 12 meses, justamente num setor que não tem a menor experiência em preço liberado. Agora, essa falta de experiência pesou, né, Johnny? Pesou muito, Mônica, até porque a liberação dos preços deu-se na ponta do varejo e não na cadeia da produção. E aí começou a confusão. Os varejistas não sacaram a lógica da coisa e trataram de botar gordura nos preços livres para o que der e vier. Um posto da BR, eu vi hoje na rodovia Raposo Tavares, perto de São Paulo, chegou a cobrar 78 centavos na gasolina, um reajuste de 33% descaradamente abusivo. O governo apostou num reajuste médio de 10% e perdeu essa aposta.
Perdeu porque agora o governo vai fazer nesta quarta-feira o que deveria ter feito na semana passada. Reunir distribuidores e varejistas em Brasília para trocar tudo isso em miúdos. O mercado vai ter que encontrar sozinho o seu ponto de equilíbrio? O mercado poderá fazer isso sim, porque não esta semana que é santa, nós temos aí uma bolha de consumo de combustíveis neste feriadão da Páscoa. Mas na semana que vem o mercado deve recuar nos preços livres, porque a concorrência é realmente grande. Em muitas cidades por aí, nós temos até 4 postos e 4 marcas na mesma esquina. Mas tudo isso não passa de uma falta de treino. O mercado não sabe o que é preço livre desde que a Petrobras foi inventada há mais de meio século. E além dessa falta de treino, houve de fato muita atrapalhada do governo na condução do assunto para variar. E o real não merece isso. Obrigada, Jamir. A rebelião do presídio de Aparecida de Goiânia pode estar perto do fim. O líder dos amotinados, Leonardo Pareja, voltou a negociar agora à noite. 4 pessoas foram libertadas. Para as famílias dos reféns, foi um dia de muita angústia. Desde quinta-feira, Sandra de Oliveira vem todos os dias ao Centro Penitenciário de Goiás esperar a libertação do marido, o administrador do presídio, Gilmar de Oliveira. Nós temos 2 filhos, o outro também hoje faz aniversário. Ele chegou hoje cedo em minha cama, como se diz, mostrando, cadê o papai? O pai dele não estava, né? Os amotinados apresentaram hoje uma nova lista de exigências. Querem 25 revólveres 38, 100 mil reais e 9 reféns para levar na fuga. Cada um deles iria em um carro. Em troca, os outros 9 reféns seriam libertados. A comissão de negociação deixou o presídio para uma reunião com o governador do estado e, quebrando uma rotina, retornou à noite para retomar as negociações. Junto com os negociadores vieram um desembargador e delegados da Polícia Federal, que mandou hoje de helicóptero mais um grupo de agentes para Goiânia. A movimentação aumenta a expectativa de um desfecho da rebelião nas próximas horas. Tudo que os amotinados pediram já foi providenciado. No fim da noite foram libertados mais 4 reféns. O diretor do presídio, Nicola Limonde Filho, o delegado Aníbal Silva, o promotor Haroldo Caetano e o diretor administrativo do presídio, Gilmar Assis Oliveira. Em troca deles, a comissão negociadora entregou 2 carros, 4 revólveres e munição. E logo em seguida, as negociações foram suspensas. Nos bastidores das negociações em Aparecida de Goiânia, uma disputa entre os poderes judiciário e executivo. Por conta da rixa política entre o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, que é um dos reféns, e o governador do estado, Maguito Vilela, as negociações são mais delicadas. Os juízes do Tribunal de Goiás estão pressionando o Supremo Tribunal Federal em Brasília, que pede ajuda ao ministro da Justiça para impedir uma invasão policial no presídio. O governador Maguito Vilela, preocupado, tenta dividir a responsabilidade com o governo federal para acabar com a rebelião. Um protesto radical. Um diretor de escola de São Paulo entra em greve de fome porque não consegue dinheiro para reformar as salas de aula. As reformas para ampliação das salas já começaram, mas o diretor Pedro Siqueira ficou sabendo que a Secretaria Estadual da Educação não vai dar o dinheiro que falta para terminar a obra. Revoltado, ele se acorrentou a um pilar de concreto e promete manter a greve de fome até que a verba seja liberada. Sobe para 32 o número de mortos na tragédia da hemodiálise em Caruaru. Hoje, mais um paciente morreu. Especialistas americanos que participaram da investigação da epidemia do vírus ébola na África chegaram hoje ao Recife para ajudar nas pesquisas sobre a causa das mortes. Os bombeiros de Marabá, no sul do Pará, levam um baile de um macaco desordeiro. O macaco escapou do carro do Ibama quando ia ser levado para uma reserva florestal. E virou logo uma sensação. Subiu num telhado, driblou armadilhas. Só foi capturado 2 horas depois. Caso Agroceres. A secretária do empresário Ney Bittencourt, morto no começo do ano em São Paulo, muda o depoimento na justiça e faz uma revelação surpreendente. Frederico de Araújo, preso há quase um mês, admitiu que matou o pai, o empresário Ney Bittencourt, por acidente. Segundo ele, o pai estava no quarto com o revólver apontado para o peito e, ao tentar desarmá-lo, aconteceu o disparo. A versão foi derrubada por um laudo.
Ele mostra que só Frederico tinha resíduos metálicos nas mãos provocados pelo tiro. Hoje, 5 testemunhas foram ouvidas no primeiro tribunal do júri de São Paulo. O depoimento mais surpreendente foi da secretária da Agroceres, Maria Inês Giraldi. Segundo ela, Ney Bittencourt chegou a afirmar que tinha intenção de se matar. A revelação foi feita durante a festa de fim de ano da empresa em dezembro do ano passado. No primeiro depoimento, a secretária disse que o chefe jamais cometeria suicídio. Agora, afirma que escondeu o fato da família para preservar a imagem dele. Por que a senhora não avisou a família do Ney que ele queria se matar? Nada a declarar. O senhor sabe o que significa nada a declarar? Ela prestou uma declaração omissa na delegacia, querendo valorizar a figura daquele que foi o seu chefe durante mais de 20 anos. Para a promotora do caso, o novo depoimento da secretária da Agroceres não melhora a situação do filho do empresário. Por que a senhora acha que ela mudou de depoimento? Porque, obviamente, ela foi orientada para isso. A senhora acha que ela está mentindo? Com certeza. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo. O governo pode mudar o imposto de renda ainda este ano para dar um empurrãozinho no cinema nacional. Os gols da Copa do Brasil. O futebol descobre a fórmula das goleadas. Voltamos já já. O Peugeot 306. O exercício da liberdade. Usamos a mais avançada tecnologia para desenvolver o Cell Helix. O que significa isto para seu motor? Nada será como antes. Cell Helix, a fórmula que transforma. O Império Romano conquistou o meio mundo. O Islã não duvidou em guerrear por sua fé. A civilização egípcia era tão avançada quanto misteriosa. Conheça a história, os descobrimentos e a arte das culturas que mudaram o mundo em Grandes Impérios e Civilizações. Uma belíssima coleção de livros e vídeos. No número 1, o mundo egípcio e o primeiro vídeo por apenas R$ 8,90. Mais um sucesso Del Prado. O Profissionais do Ano faz 18 anos. 18 anos premiando os maiores criadores e diretores de comerciais da propaganda brasileira. Inscreva os seus trabalhos até 18 de abril. Nada substitui o talento. Comprar na fábrica tem suas vantagens, por isso o linho na MS é mais barato em toda a linha. Toda camisa em puro linho Braspérola custa apenas R$ 3,19. MS Factory Shop, a loja da fábrica Alfred, Centro Minas Shopping, Del Rey. O Campeonato Paulista está batendo recordes de gols. Tem goleada de time pequeno em cima de time pequeno, de grande em pequeno e de time grande em cima de time grande. A média no primeiro turno foi superior a 3 gols por jogo. Kleber, qual é o segredo para tanto gol? Existe alguma fórmula mágica para isso? Olha, Mônica, segredo não tem nenhum, não. O que tem é um campeonato em que cada vitória, cada ponto conquistado vale muito. Depois de Palmeiras e Portuguesa, classificados no primeiro turno, só mais 2 poderão chegar às finais. E este ano, os homens que organizam o futebol facilitaram as coisas. Está dando certo. Medidas simples solucionam antigos problemas. No Campeonato Paulista desse ano, cada gandula tem uma bola reserva. E isso está sendo decisivo para que o tempo de bola rolando aumente. A média por jogo foi de 49 minutos e 9 segundos em 95. Agora é de 52 minutos e 4 segundos. O combate à violência é outra prioridade neste campeonato. O aumento dos cartões vermelhos foi de 14%. Já os cartões amarelos foram 38% a mais do que no ano passado. Os juízes estão sendo muito mais rigorosos e a razão é bem simples. Eles são avaliados pela federação, jornalistas e pelos técnicos dos times. Se vão bem e recebem notas acima de 8, além do cachê, eles ganham um prêmio de R$ 600 por jogo. Juízes eficientes,
jogos com menos faltas. Resultado, mais espaço para o talento. Só o Palmeiras, campeão do primeiro turno, fez 61 gols em 15 partidas. Média de 4 por jogo. Festa dos craques, festa da torcida. Agora à noite, a torcida que fez festa foi a do Internacional de Porto Alegre. O time só empatou com o São Paulo pela Copa do Brasil, mas foi aquele famoso empate com sabor de vitória. No primeiro tempo, a alegria era do São Paulo. Almir bateu a falta e Bordon desviou, praticamente de costa para o gol, repare. Aos 41 do primeiro tempo, São Paulo 1, Internacional 0, jogando no Beira-Rio. E aí, aos 41 do segundo tempo, Sorley fez pênalti em Fabinho. Leandro bateu e fez. O jogo terminou 1-1. A segunda partida vai ser dia 18 em São Paulo. Por causa desse gol no finalzinho e do sufoco, a torcida do Internacional de Porto Alegre fez a sua merecida festa. E hoje um craque ficou mais velho. O que se espera é que fique mais sábio. O atacante Edmundo do Corinthians é conhecido por seu jeitão de poucos amigos. Hoje levou ovos na cabeça e banho de pó de café. E nem reclamou. Era a festa de aniversário. O craque polêmico chega aos 25 anos. Quem sabe, a idade da razão. O Edmundo tem um pouco assim de Romário. Ele é genioso, às vezes cria encrenca, mas joga muita bola, Mônica. E pelo menos hoje ele está de parabéns. Obrigada. Você vai ver no Jornal da Globo cenas de selvageria contra imigrantes nos Estados Unidos. E uma nova lei pode apertar ainda mais o cerco contra eles. Voltamos logo. Os mesmos projetos. Os mesmos equipamentos. E até as mesmas fábricas da Ford Mundial. A Ford Brasil está trazendo tudo isso para produzir aqui os carros mais avançados do mundo. O seguro ficou mais seguro. Unibanco Seguros. Eu uso Puma, porque Puma é o melhor do futebol. É o melhor do vôlei. É o melhor do tênis. E eu sou o melhor em estufar redes. Viu? Explode Coração Internacional. Em CD, LP e cassete, som livre. Quando você dá uma moedinha para uma criança, ela pode se transformar em... Agradecemos a todas as pessoas que, ouvindo este comercial, adotaram o Ticket Quentinha. O número de crianças nas ruas de BH realmente diminuiu. Menos fome, menos exploração e mais segurança. O projeto é simples e eficiente. E agora, o Ticket Quentinha será vendido também nas principais padarias da cidade. Continuem firmes na campanha. A criança brasileira agradece. O renascimento do cinema nacional é boa notícia não só para diretores e atores, mas também para o contribuinte. A lei de incentivo arrecadou no ano passado o equivalente ao orçamento da extinta Embrafilme. E quem investir em cinema até o fim deste mês pode descontar na declaração do ano base de 95. Mesmo sem o Oscar, o Quatrilho está pagando as quase 20 empresas que patrocinaram o filme. A lei permite que as empresas descontem do imposto de renda até 40% do dinheiro que investiram em cinema. Na hora de calcular o imposto, ainda podem descontar o que gastam no filme como despesa operacional. Além do incentivo fiscal, o Quatrilho já começou a render dividendos. Em fevereiro, para cada R$100 investidos, as empresas receberam R$9 de volta. Agora, em abril, os patrocinadores do Quatrilho devem receber mais R$20 para cada R$100 investidos.
O Quatrilho foi o primeiro filme concluído graças à lei do audiovisual, mas existem pelo menos outros 20 sendo filmados com incentivos fiscais. É uma lei que criou o Quatrilho, não é? E que está preparada junto com o Quatrilho, não é? Para realmente ajudar a criar um sistema de financiamento para o cinema brasileiro. O incentivo funciona para empresas que podem descontar até 1% do imposto devido, mas também serve para as chamadas pessoas físicas. O contribuinte pode descontar até 3% do imposto devido. Ele deve procurar um banco ou corretora credenciado pelo Ministério da Cultura. Lá poderá comprar cotas de investimento do filme que escolher. Após calcular o imposto, encontrará na declaração de renda um espaço para descontar o que gastou financiando produções audiovisuais. Só agora o Ministério da Cultura ficou sabendo de uma novidade que favorece o contribuinte. Quem investir em cinema até o final de abril poderá descontar na declaração de renda ainda este ano, aquela que tem que ser entregue até o dia 30. O contribuinte pode calcular quanto deve de imposto, separar 3% e investir no cinema nacional. Uma ideia, 2 objetivos. O governo lança no próximo domingo uma campanha publicitária para defender as reformas da Constituição. Como o presidente Fernando Henrique é o personagem principal, a campanha é o pontapé inicial da luta pela reeleição. Uma briga que vai pegar fogo nos próximos meses e que hoje ganhou o reforço de um atacante de peso. É dever do governo esclarecer pontos mais específicos sobre cada uma dessas reformas, que é o que se propõe essa campanha. A campanha publicitária vai ao ar a partir de domingo durante 4 semanas. Os líderes aliados dão como necessário o esclarecimento à população, mas reconhecem que o governo vai ficar em evidência e isso é positivo demais para a imagem do presidente Fernando Henrique Cardoso. No Planalto, ninguém está autorizado a defender reeleição, mas depois dessa cerimônia que tratou de passe livre, o ministro Pelé penhorou a popularidade dele para eleger de novo o presidente. Todos aqueles que votam no Pelé e que pedem para que o Pelé seja presidente da República ou então se candidate, todos esses votos dê para que o presidente continue, porque o Brasil está no caminho certo. O presidente diz que não trata de reeleição, mas como bom sociólogo, se orienta por pesquisas. A recente encomenda do Planalto trouxe mais votos que na eleição do presidente. Do alto dos 43%, se a eleição fosse hoje, Fernando Henrique guarda uma pontinha de vaidade. Os aliados é que são a pedra no caminho. O PTB, o PFL e metade do PMDB não querem nem ouvir falar em reeleição antes de 97. Mas ninguém tem dúvida de que no Planalto a campanha já começou. Eu acho que é um direito dos integrantes do Palácio do Planalto e daqueles que querem ver prevalecer a tese da reeleição, fazer uma campanha em favor da reeleição. Uma luz no tratamento do câncer. Cientistas ingleses desenvolvem uma lâmpada que pode substituir o raio laser no tratamento de tumores da pele. A descoberta foi mostrada hoje na Universidade de Manchester. A nova lâmpada, que tem a vantagem de custar apenas 5% do equipamento de raios laser, intensifica a ação dos medicamentos. Em certos tipos de câncer de pele, 90% do tumor desapareceu com uma única aplicação. O ex-presidente da Polônia, Lech Walesa, reassume no estaleiro de Gdansk seu antigo emprego de eletricista. Ele vai ganhar $250 por mês, menos do que o guarda-costas e o motorista que tem direito como ex-presidente. Ele diz que precisa trabalhar porque não recebe pensão. Líderes rebeldes chechenos acusam a Rússia de romper o cessar-fogo decretado ontem e dizem que a paz não vai existir enquanto o território continuar ocupado. O governo do México faz um protesto oficial contra o espancamento de um grupo de imigrantes ilegais mexicanos por policiais de Los Angeles, nos Estados Unidos. As imagens da violência chocaram a Casa Branca, que ordenou uma investigação completa do incidente. Os 2 policiais foram imediatamente afastados. Esse espancamento vai aquecer as discussões sobre o controle dos imigrantes nos Estados Unidos. Um projeto que está em estudos no Senado quer limitar ainda mais a entrada de estrangeiros no país. O governo americano gastou $1 bilhão para barrar a imigração na fronteira com o México. O dinheiro foi usado para construir novas cercas, dobrar o número de policiais e comprar equipamentos mais sofisticados. O investimento deu resultado. O número de detenções na fronteira aumentou. Ficou mais difícil furar o bloqueio da polícia e entrar nos Estados Unidos sem visto.
O número de imigrantes admitidos legalmente no país também diminuiu, mas a impressão que os americanos têm é outra. 40% dos imigrantes vivem na Califórnia. Os eleitores do estado acreditam que estão pagando impostos para sustentar os que vivem ilegalmente no país. Por lei, os estados americanos têm que dar atendimento médico à população. E as crianças, com ou sem visto, têm direito a ensino básico nas escolas públicas. A Califórnia gasta 1 bilhão e 800 milhões de dólares por ano só para educar os filhos de imigrantes ilegais. O assunto está sendo discutido no Congresso americano. O Senado está estudando um projeto anti-imigração. Se passar, as crianças que nascem nos Estados Unidos, filhas de imigrantes ilegais, não terão direito à cidadania. E a Câmara aprovou um projeto que vai dar aos estados o poder de decidir se devem ou não continuar dando ensino gratuito para os filhos dos ilegais. Nas escolas públicas, os professores dizem que não vão fazer o papel de polícia e começar a denunciar filhos de imigrantes ilegais. Eles alertam que seria um perigo criar toda uma geração de analfabetos, pessoas sem condições de trabalhar. Os professores acham que é melhor investir na educação hoje para reduzir o índice de criminalidade amanhã. Segundo a Embaixada Brasileira em Washington, entre 350 mil e 500 mil brasileiros vivem nos Estados Unidos. Cerca de 80% deles são ilegais. Você vai ver a seguir no Jornal da Globo o veneno de Paulo Francis. Ele diz que o ator Bruce Willis vai ser o consumidor número 1 do novo anticoncepcional masculino. Um super bebê brasileiro desafia a ciência. Voltamos já. Se você acredita que água e sabonete bastam para livrar a sua pele da poluição, faça um teste com Igiporo e algodão. Igiporo sim, deixa a sua pele limpa, suave e especialmente viva. Viu? A Davine não criou apenas mais um produto, criou uma necessidade. Igiporo, sua pele de alma limpa. Ele foi moído, severamente açoitado, consumido e abrasado, para se tornar o pão que a verdadeira vida traz. Jesus Cristo, o pão da vida. Este é o machão brasileiro. Jesse Valadão, qual é o seu segredo? O segredo é simples e funciona. Nós tomamos catuama todos os dias. Catuama é feito de plantas. Uma fórmula exclusiva que dá energia física, mental e estimula o desejo sexual do homem e da mulher. Catuama é comprovada cientificamente. Eu não sou machão só pela fama, não. Catuama nos estimula e muito. Este é o nosso segredo. E eu garanto. Eu também. Catuama, a energia da natureza. Laboratório Catarinense. A Fundação Roberto Marinho e a Rede Globo Minas estão preservando o Solar Ramalho e criando o Centro Cultural de Tiradentes. O que todo empresário pode fazer. Aproveite os benefícios da Lei de Incentivo à Cultura e preserve o patrimônio da sua cidade. Senão, o nosso patrimônio não vai passar disso. A descoberta de um novo e eficiente anticoncepcional masculino pode simplificar a vida de muitos casais e complicar a de outros. Paulo Francis. Quando o famoso Bruce Willis, estrela de Hollywood, está enrabichado por alguma mulher, que não a sua, que é a belíssima Demi Moore, que não dorme no ponto, engravida de Bruce. E Bruce, que é um bom pai, a casa torna e assume a família. Agora, não adianta mais. Descobriram na Inglaterra uma injeção que serve para o homem como anticoncepcional. Quer dizer, o homem toma a injeção e não fertiliza a mulher. E, além disso, a injeção aumenta a potência sexual do homem. Quando essa injeção estiver no mercado, vai haver uma corrida nas farmácias
maior do que a corrida dos bancos falidos. E até as feministas devem gostar, porque elas dizem que a mulher arca com todo o problema do anticoncepcional. Tem que usar a pílula, que pode causar câncer, diafragma e às vezes até engravida por acaso. Agora não mais. Só quem não vai gostar é a Igreja Católica, que a Igreja Católica diz que sexo é só para ter filhos, mas não se pode contentar todo mundo. Mônica. Um caso raro intriga os moradores da pequena Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. É um bebê que tem 1 metro de altura e já pesa 16 quilos. Gabriel nasceu como a maioria das crianças, com 50 centímetros e quase 3,5 quilos, mas cresceu em ritmo acelerado. Hoje, com 1 ano de idade, tem 1 metro de altura e 16 quilos, tamanho de uma criança entre 13 e 4 anos. No mais, é uma criança saudável, ainda mama no peito e nunca fica doente. Um mistério para a ciência. Uma boa noite e até amanhã. Rede Globo Minas. Assista agora Campeões de Bilheteria com o filme Erro de Acusação. Classificação 18 anos. Jornal da Globo. Oferecimento Construtora Líder. Edifício Felipe dos Santos, o primeiro da linha Líder Tech. Bola o que rola. A maior festa do esporte mundial, Olimpíadas 96. Vamos acompanhar a nossa seleção de futebol buscando um título inédito. Os nossos meninos e meninas do vôlei, do basquete, do vôlei de praia, os craques da natação, do atletismo. Onde tiver um brasileiro, a gente vai estar lá, juntinho. Direto dos Estados Unidos, com 2 satélites exclusivos, 24 horas por dia e um estúdio completo montado em Atlanta, você vai acompanhar ao vivo os mais importantes eventos. Todos os passos das principais seleções e atletas do Brasil e do mundo. Olimpíadas 96. Oferecimento Nova Paraty, agora muito mais para ti. Ruffles, a batata da onda. Brahma Sports Team, o time número 1. Reebok, o calçado oficial das Olimpíadas de Atlanta. E Parmalat, sua família merece todos os produtos Parmalat. Erro de acusação.